Olá, boa tarde. Começa agora o Redação Regional, trazendo informações importantes da Baixada Santista. Hoje o programa recebe o promotor da Infância e Juventude de Santos, Carlos Alberto Carmelo Júnior. Seja bem-vindo à Redação Regional. Muito obrigado. Eu gostaria de saber, toda semana é noticiado na imprensa, né, crimes com a participação de menores infratores. Qual é a pena que esse jovem está submetido se ele rouba e mata uma pessoa? Olha, em primeiro lugar a gente tem que dizer o seguinte, que quem pratica, na verdade, um ato infracional é o adolescente, aquela pessoa que é menor de 18 anos de idade e maior de 12 anos. Essa pessoa hoje, ela está submetida ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê alguns tipos de, aspas, sanções para essas condutas, que podem ir desde uma advertência, que é uma medida mais branda, até a medida mais severa, que é a internação. Nesses atos infracionais graves que você mencionou, muito provavelmente os adolescentes vão ser encaminhados para a medida socioeducativa de internação. Entendi. Diversos setores da sociedade, eles têm se manifestado a favor da redução, né, da maioridade penal. Como é que seria esse projeto? Existem esses projetos? Esses projetos existem e eles ganham força tendo em conta todo o clamor popular que ocorre após a prática, infelizmente, de atos infracionais de gravidade. Então, a gente tem visto com alguma frequência adolescentes se envolverem em atos infracionais de extorsão mediante sequestro, de roubo, né, de assassinatos, e isso nos causa muita perturbação, porque toda a sociedade reclama um tratamento mais severo dessas pessoas que estão em processo de formação da personalidade. Isso acaba batendo lá no Congresso, que tem já de algum tempo algumas propostas de redução da maioridade penal, mas eu acho que é uma questão que juridicamente se mostra inviável, porque eu entendo que é uma cláusula pétrea, né, um direito e garantia fundamental, o artigo 228 da Constituição, e por tal razão não poderia ser objeto sequer de emenda constitucional. Há quem pense diferente. Mas no atual estágio da situação do Brasil atualmente, eu acredito que não é uma proposta que vá vingar. Não são viáveis, né? Quantos casos são relacionados a jovens aqui na nossa região? Você tem alguma estatística? Olha, nós não temos muitas estatísticas, mas assim, o que nós podemos dizer, ou pelo menos eu não tenho as estatísticas aqui comigo, mas o que eu posso dizer com tranquilidade é que as estatísticas elas seguem os padrões que estão acontecendo no Brasil inteiro. Então a gente assistiu um aumento vertiginoso do ato infracional de tráfico de drogas. Hoje é muito comum, né, o adolescente que aparece na promotoria de justiça envolvido com o tráfico de drogas. A gente tem visto também que esse adolescente que está praticando o tráfico de drogas, ele infelizmente apresenta um índice de reincidência grande, né? E talvez esse dado seja um dado que deve nortear aí o nosso legislador a pensar em algumas mudanças legislativas, notadamente para esses casos, em que se apresenta já uma situação de gravidade que demanda um tratamento um pouco mais severo para o adolescente. O senhor falou de medidas mais severas, né? Quais seriam essas medidas? Olha, eu acho em primeiro lugar que a gente tem que pensar numa modificação do estatuto para tornar mais severa o tempo de internação para os atos infracionais mais graves. Então, eu não concordo com a medida, por exemplo, de internação apenas por 3 anos para um adolescente que praticou um latrocínio. Isso realmente é algo desproporcional e tem que ser modificado. Agora, eu acredito também que em relação àqueles atos infracionais mais leves, em que o adolescente começa ali a aparecer aí nos meios policiais, enfim, as medidas elas têm que ser mais incisivas, né? Acompanhar esse adolescente mais de perto, de tal forma que ele obtenha um acompanhamento que o desencoraje de praticar novas infrações. A gente tem que parar com uma coisa que parece que se disseminou entre os adolescentes, que é a cultura de não pegar nada. Então eu vou na escola, eu xingo o professor, não vai pegar nada. Eu vou até lá, pratico um pequeno furto e não vai pegar nada. E isso é uma situação que acaba, né, incutindo no adolescente, na própria sociedade, uma sensação de ineficiência da legislação. Então, se modifique a legislação nesse particular para que o adolescente comece a se ver um pouco mais responsabilizado,
não apenas por esses atos mais graves, mas também pelos atos pelos quais ele se inicia no universo do crime. Então, isso me parece importante. Talvez, né, estabelecer algum tipo de sanção mais severa para aquele adolescente que descumpre uma medida que foi estabelecida pelo juiz. Então, o juiz fala, você tem que ir na escola, e ele não continua não indo na escola, isso tem que repercutir de alguma forma. Né? E se a gente tiver que chegar como é que se diz, a consequência de eventualmente interná-lo pelo descumprimento de uma infração leve, que a gente tenha coragem de fazer isso, porque é assim que se educa. Doutor, daqui a pouco nós continuamos a entrevista, e chegou a hora da Giovana Mari com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, doutor Carlos. Estudantes realizaram um protesto ontem em Cubatão. A prefeitura ameaça cortar o transporte coletivo de universitários que moram na cidade e estudam em municípios vizinhos. Os estudantes fizeram uma manifestação em frente à prefeitura durante a tarde de hoje. Com faixas pedindo investimento na educação, eles questionavam a retirada dos atuais 26 ônibus fretados que vão para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande e Guarujá. Já que aqui não tem faculdade, então a gente tem esse transporte para poder estar conseguindo uma qualificação profissional. Vou ter que chegar todo dia praticamente atrasada na faculdade. A segurança que eu tenho, porque praticamente eu pego o ponto do fretado, praticamente é do lado da minha casa, então é bem melhor, bem mais prático. Caso o benefício do transporte por ônibus fretado seja cortado pela prefeitura, Tayane, que mora em Cubatão e cursa Direito em Santos, será uma das 1.300 estudantes afetadas. Ela terá que desembolsar R$ 200 por mês para ir à faculdade. Além disso, vai demorar o dobro do tempo para se deslocar de uma cidade a outra. Tem que ter, é uma lei, tem que ter o fretado, não tem como acabar, entendeu? Porque isso vai prejudicar muitas pessoas. A prefeitura pretende cortar o benefício no dia 28 de junho. Os estudantes já tentaram se reunir com a prefeita e o secretário de Educação 4 vezes, mas todos os encontros foram desmarcados. A gente quer que a prefeita se pronuncie, se vai ter como ela continuar com o ônibus, se não vai, porque a gente precisa de uma resposta que é para a gente já ir se dando um jeito, né? A gente, se tiver que cortar, pelo menos a gente já fica sabendo e já dá um jeito de continuar a faculdade. Agora não é justo chegar em cima da hora e falar, não vai ter mais fretado. O artista plástico Flávio Rossi vem ganhando cada vez mais projeção no exterior. Na Pinacoteca de Santos, o público pode conferir toda a criatividade do seu trabalho, que viaja por vários estilos. Criatividade, inovação e versatilidade. 3 características das obras do artista plástico Flávio Rossi. Nos quadros são usadas técnicas mistas, como spray e tinta acrílica sobre madeira, tela e vidro. O resultado são peças com cores intensas e vibrantes. Todas fazem parte da exposição Além dos Ossos, na Pinacoteca Benedito Calixto. Quanto ao estilo ou à estética dele, a gente pode dizer que é uma estética contemporânea. Ele tem várias fases. A fase inicial, isso para um artista bem jovem, de 34 anos. A fase inicial com a caricatura, depois ele transfere a parte de caricatura, ampliando um pouco o tamanho da obra para o óleo sobre tela, que a gente pode ver aqui na mostra algumas obras desse período, e depois ele abstrai tudo isso e parte para uma obra quase não figurativa. E aí ele brinca não só mais com óleo sobre tela, com a técnica tradicional, com outros suportes ele passa a mexer. Ele faz uma coisa chamada assemblage, ou seja, que é um misto de pintura com colagem de objetos, e a gente tem algumas obras também dessa fase aqui na exposição. Em algumas telas ele recria de forma caricata outras obras famosas, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, com referências de outros artistas. Outro destaque são as caricaturas de famosos. E esse estilo do artista plástico tem despertado o interesse de galerias internacionais. Recentemente, Flávio Rossi expôs em Londres, na Inglaterra.
A gente diz que ele pertence a uma safra de artistas jovens emergentes, cujo até valor de mercado das obras vai subindo em decorrência dessas exposições no exterior e mesmo dentro do país. Essa que está aqui na Pinacoteca é uma exposição que ele fez no ateliê dele em São Paulo, né, um ateliê aberto, que ele chamou a exposição de Além dos Ossos, e quase todas as obras de lá vieram aqui para Santos. Então, é uma das primeiras vezes que ele tem uma exposição que acontece dentro de um espaço tradicional, de uma galeria tradicional, como acontece aqui na Pinacoteca Benedito Calixto. A exposição pode ser visitada até 16 de junho. A Pinacoteca Benedito Calixto fica aberta de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é franca. O endereço da Pinacoteca é a Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15. A Fundação Casa, ela tem sido eficaz na ressocialização de menores infratores, doutor? Nossa experiência com a Fundação Casa, recentemente, ela é positiva, porque a Fundação ela reduziu o número de internos e tem desenvolvido um trabalho pedagógico muito sério. Tem contratado profissionais, tem colocado pessoas ali que conseguem entender o adolescente, da forma que a resposta que eles dão a esse adolescente no período em que eles se encontram na Fundação Casa é muito positiva. É feito um trabalho, sim, com esses adolescentes. Agora, o que a gente não pode deixar de atentar é que esse adolescente, quando ele chega na Fundação Casa, ele chega com condições, vamos dizer assim, sociais muito graves. Então, é um adolescente que vem de um lar desestruturado, ele é um adolescente que tem problema com droga, ele é um adolescente que está envolvido a não poder mais com a criminalidade, provavelmente ele já está no segundo, no terceiro ato infracional grave, daí porque ele está na Fundação Casa. Então a gente pode dizer que ele tem um compromisso com esse universo da marginalidade que é muito grande. O que é difícil você incidir sem que ao mesmo tempo oferecer do lado de fora da Fundação Casa condições apropriadas para ele ter uma oportunidade. Mas eu acredito sim que tem sido feito um bom trabalho pela Fundação Casa. O que a gente tem que investir atualmente é nas políticas públicas para que esse adolescente não chegue na Fundação Casa. Você falou de políticas públicas, né? Projetos socioeducativos, incentivo à cultura, lazer, esporte, esse pode ser um caminho? Eu acredito, eu como promotor da infância e juventude, eu tenho defendido que talvez o melhor lugar para a criança ou adolescente é a escola, claro. Eu ainda sonho, né, com um Estado, e eu tenho dito isso, que construa escolas e que faça essa escola funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde, período integral, e a gente passe efetivamente a investir nessas situações do que em estádios de futebol, que é o que está acontecendo hoje no país, né? Então, assim, esse tipo de experiência, onde esse tipo de situação é levada a sério, né, os índices de ato infracional são muito pequenos. Então, é como se fosse um investimento. Investir para colher depois uma pessoa em processo de desenvolvimento que se revele apta, né, a enfrentar o mercado de trabalho, a ter uma condição social e assim por diante. Prevenção ainda é o melhor remédio, né? Sem dúvida. Doutor, muito obrigado por todas as informações. Agradeço a oportunidade. E pela participação, né? Muito obrigado. Antes do Redação encerrar, eu quero lembrar que se você quiser concorrer a uma bola de futebol americano, é só entrar na página do Facebook do programa, curtir e compartilhar a edição de hoje. Amanhã estaremos de volta às 1h15. Até lá! Boa quarta-feira para você. Tchau!